Olá, abençoados e amados filhos e filhas de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você dê aí o seu like, e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Mensageiro da Graça, e também compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, para que a palavra de Deus corra livre, leve e solta, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a primeira coisa que um filho de Deus, um amado, um abençoado, um filho de Deus, ele precisa ter olhos iluminados pela graça e pelo amor do Senhor Jesus Cristo, para justamente discernir aonde estão os lobos vorazes. O que não falta nesse mundo são lobos e cães gulosos, como é o caso de Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Pé de Feijão, R.R. Soado, Agenor Truque, Marcos Miliciano e tantos outros que estão espalhados por esse Brasil e por esse mundo, distorcendo a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus, enganando as pessoas que não têm o verdadeiro entendimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, E também se aproveitando da ganância das pessoas, Tem muita gente gananciosa que são atraídas para esses lugares justamente pela ganância. Então, o cristão, ele deve ficar de olhos abertos, Principalmente, por exemplo, o Macedo agora, ele achou pouco, logo alguns meses passados aí, ele falando a respeito do coronavírus, dessa doença que se espalhou por todo o mundo, esse vírus. Ele começou a dizer que não era nada, que isso era um pandemônio, que isso era uma mentira, uma conspiração, que isso era coisa do diabo, era engano do diabo, que não era para as pessoas deixarem de ir aos seus templos, porque o interesse dele é a grana, porque desde que essa doença ela se propagou, o Macedo não sai de casa. Quem pensa que o Macedo está para cima e para baixo está enganado. O Macedo está recolhido em casa. Ele malmente sai de casa para fazer um culto, e quando vai fazer, ninguém pode ficar perto dele, principalmente sem máscara. É por isso que todo esse tempo, todos esses meses aí, você vê ele fazendo uma live, um vídeo atrás do outro, no YouTube, no Instagram, em todas as vezes, porque ele não está fazendo nada. Ele vai lá, faz uma reuniãozinha de domingo, de quarta-feira, mas aquilo com o maior cuidado. Então ele achou pouco, incentivar também a população brasileira e consequentemente mundial, Quer dizer, porque eles têm igrejas em outros países e outras pessoas ouvem e seguem o mau exemplo, Quer dizer, as pessoas não se cuidam, porque um líder religioso, já não basta aqui o presidente, ainda vem um líder, é por isso que eles estão juntos, Já não basta o presidente, ainda um líder religioso, Um homem que tem a influência sobre a mente das pessoas incautas, que não sabe quem é Deus nem quem é o Senhor Jesus Cristo, E pensa que ele é um homem de Deus, Quantas pessoas estão aí há anos achando que o Macedo é um homem de Deus, Mesmo vendo tudo que tem sido denunciado, essas pessoas, elas continuam com medo de abandonarem esse sistema religioso. E não é medo dele, não, é medo do diabo. Elas têm medo do diabo, Outras são idólatras dele, dos templos, são pessoas idólatras de pastores, dos templos, daquela vida que ela acostumou há 1, 2, 10, 20, 30 anos. Aquilo é uma coisa orgânica, ela já está na mente dela, ela já está acostumada ali, quarta, domingo, obreiros, membros, jovens, evangelistas. Isso se torna um vício, a pessoa se torna uma viciada em templos religiosos e nessas falsas pregações, desses homens.
Então ele conspirou o tempo todo dizendo que não era, que era, que não era, né? Ficou aí usando a internet, a televisão, todos os meios de comunicação para justamente também ajudar ao governo a disseminar a doença. Porque se um sujeito que não tem responsabilidade, que tem uma palavra, que as pessoas que não conhecem a Deus dão ouvido a ele, então se ele diz que isso é invenção do diabo, como ele dizia, né? Depois veio com uma história que pegou o coronavírus e tomou a tal da cloroquina aí, né? Tomou remédio, que não teve nada, né? Que teve uma gripezinha só, um malzinho está. Quer dizer, na verdade ele não pegou foi nada, ele não teve foi nada, e muito pelo contrário, pela grana que tem, por tudo que tem, já está até vacinado, né? Até mesmo por causa da idade dele tem prioridade. Pode ter certeza que ele já está vacinado. Se não vacinou no Brasil, já vacinou em Portugal, em algum lugar, já entrou na fila, já se vacinou. Não só ele, como também o presidente, né, do Brasil, porque inclusive escondeu a carteira e colocou uma lei lá que ninguém pode olhar durante 100 anos a carteira de vacinação dele. Por que será, hein? Então essas autoridades, essas pessoas que estão na internet fazendo campanha contra a vacina, todas essas pessoas estão nas filas das vacinas, gritando, arrumando confusão, querem ser vacinadas porque quer, mas vem para a internet mentir para as pessoas, né? Fazer outro tipo de pregação. É a hipocrisia, né? Porque essa gente é covarde, essa gente tem medo de morrer. Mas eles querem que os outros morram para alimentar a ideologia deles, para alimentar a idolatria deles, né? São os primeiros. Veja aí quantas reportagens aí de políticos que há tempos atrás aí estavam aí na televisão falando que não era para usar máscara e que a vacina chinesa era isso, ia virar jacaré, ia virar elefante, ia virar aí. E essas pessoas estão aí. Agora até a justiça colocou polícia para ficar de olho e tudo para ver, né? Eu disse aqui há muito tempo que essas pessoas que estão aqui, que postam coisas contra a vacina, contra a máscara, contra tudo, são os primeiros da fila. A grande maioria desses deputados, dessa gente toda, desses políticos, desses líderes religiosos que têm dinheiro, pode ter certeza que eles já estão todos vacinados. É por isso que muitos estão aí nos seus templos, né? Outros políticos, eles estão aí falando contra a vacina. Já me vacinei, que morra o povo. Eu vou continuar com as minhas mentiras. Então o Macedo fez uma campanha maciça contra as regras, né? Contra as pessoas se protegerem, porque o interesse dele é que a tal do antro de perdição deles não ficasse vazio. Consequentemente, por causa do dízimo, da oferta do povo, né? Então ele começou a dizer que não era nada. Depois viu que não tinha jeito, aí veio com uma história que pegou o coronavírus, arrumou um falso repórter, que é repórter, mas nesse caso se fez uma pessoa falsa, lá do interior, não sei da onde aí do Nordeste, que deu um furo de reportagem que ele havia sido internado no hospital do Macedo, do Moriá, que ninguém sabe se é do Macedo ou se é do Jacques do Pandeiro, e que foi internado com o nome de Josué. Você imagina se o Macedo tivesse mesmo com isso, se alguém saberia que ele foi internado lá no hospital dele, porque a ordem lá é que se ele passar mal, ele não pode. Por que ele fez um hospital? Você não pensa? Você, membro, jovem, obreiro, evangelista, você não pensa? Ele prega que é um super-herói, que é isso, que é aquilo, né? Que a doença não pega ele, que ele não tem nada. Como não tem nada? O sujeito é diabético desde quando nasceu, tem vários problemas de saúde. Mas eles não falam isso, não só ele, como muitos que eu conheço da cúpula são doentes, são pessoas que vivem à base de remédio. Então ele matou 2 coelhos numa paulada só. Ele fez um hospital
só para rico, para ganhar dinheiro com esse hospital, porque cada consulta são milhões. E ao mesmo tempo, se acaso acontecer alguma coisa com ele, ele não vai se internar em um hospital, ainda que seja um hospital de porte, como o Albert Einstein, outros hospitais. Por quê? Porque alguém ali vai ver e vai vazar a informação que ele está internado, e vai até vazar qual é o tipo de enfermidade que ele tem. Então, o que é que ele fez? Ele fez um hospital só para ele. Sabe com o quê? Com o seu dinheiro. Você que está aí vendendo livro, ingresso, você que está aí fazendo fogueira santa, tudo. Ele fez um hospital só para ele, para a família dele. E ao mesmo tempo, ele ganha milhões com o hospital. E se caso der um piripaque nele, ele é internado lá, e a ordem lá todo mundo já sabe. É para ficar de bico fechado. Quem não quer perder seu emprego, seus bons salários, vai ficar de bico fechado, porque mesmo se falar, ele vai desmentir depois, e quem vai perder é a pessoa. Então ninguém vai querer se expor, vai ver ele lá e vai ficar de boa, não vai falar nada. Mas esse repórter aí conseguiu um furo de reportagem, se eu não me engano, um repórter aí do Piauí, né? Conseguiu um furo de reportagem que ele estaria com o coronavírus internado lá no hospital. Coisa que com certeza, 99,9% ele não pegou coronavírus nenhum. Pois é, porque com todas as enfermidades que ele tem, diabetes, a idade, se ele pegasse mesmo, ele estava frito. Ele é do grupo de risco, ele estava frito, ele não ia sair em tão poucos dias como saiu. Então as pessoas engoliram essa história. O que ele quis mostrar é que ele pegou, e que Deus, que ele é cheio de Deus, que ele tem fé, e não aconteceu nada com ele, teve só uns espirrozinhos. Isso não existe. Tudo mentira. E também já aproveitou para fazer propaganda também, que o Ministério Público não olha essas coisas. É isso que o Ministério, não sei onde está o Ministério Público que não vê isso. E também fazendo propaganda do que não deveria, como está o presidente aí. Se um de nós aqui eu começar a receitar remédio para os meus vizinhos, para os meus amigos, e a justiça e o conselho de medicina descobrir, eu vou preso. E tá o sujeito aí passando remédio para toda a nação. Ninguém sabe se o cara é médico, se o cara é presidente, o que é que o cara é. Eu já até falei, se você tiver alguma coisa boa que foi feita para os brasileiros de 2018 para cá, para todos nós brasileiros, se você tiver alguma lei, alguma coisa boa que foi feita em favor do povo brasileiro por esse governo, você pode enviar aqui para mim, que eu posto aqui na minha página com todo prazer. Se você me apontar. Mas não existe, pelo menos até agora eu não vi nada. O que eu estou vendo é confusão dia e noite. O brasileiro dorme e acorda, vai dia, vai noite, todo dia é confusão, todo dia é um caos no país, todo dia é uma confusão. O brasileiro não tem paz, não tem sossego, e tá aí bombardeado pela internet por mentiras, por fake news, no WhatsApp, na internet. Então, quer dizer, o brasileiro tá vivendo um verdadeiro inferno, de 2018 para cá. Tudo isso por causa de quê? Da mentira, Foi feita uma mentira, uma grande armação. Essa gente entrou tudo no governo. Agora tem um pior ainda, condenado, mandando no Congresso. Então, tá aí a situação. Porém, como eu disse antes, a mão de Deus já está sobre o Brasil, e principalmente em Brasília. Eu disse a você, acompanhe os noticiários, que as mentiras, maracutaia, vai aparecer, que quem está desenterrando agora é Deus, é os anjos de Deus, e eu confio nisso. Eu não fico orando todo dia não, eu oro uma vez só e acabou. Deus não é surdo. Eu orei um dia, vocês viram aí, nós postamos aí. Damos ordem aos anjos de Deus, porque os anjos de Deus são espíritos ministradores, está escrito, para nos servir, para nos guardar. Os anjos de Deus acampam ao redor daquele que ama a Deus, que são filhos de Deus. É para isso que existe anjo. Para que você quer anjo acampado ao seu redor, se coçando, com tanta coisa para fazer? Não, ele nos ajuda, ele nos obedece quando nós estamos em linha, no pacto, no verdadeiro pacto, em linha com o pacto da graça de Deus, com a nova aliança. Aí sim,
Então, toda essa mentirada aí no Macedo, para proteger, porque ele está dentro do governo. Imagine, um governo que o Macedo não pode ser nada bom, né? Aonde ele está envolvido. Aliás, esse aí é o que ele mais gostou, né? Que é o governo do engano, da mentira. É o que ele faz há anos. Então tá aí. Então fez toda aquela coisa toda e dizendo ao povo que não era nada, que isso não era nada, que isso era invenção do diabo, e as pessoas se contaminaram, pastores morreram, membros morreram, obreiros morreram. Se você não sabe, procure se informar. Tudo isso por quê? Porque sem usar máscara, fazendo reunião escondido com o povo, tudo isso foi denunciado, tudo isso está aí nas redes sociais. E como se não bastasse tudo isso que ele fez, né? Então ele ainda, voltando lá ao assunto do repórter, esse repórter lá, se não me engano, da Paraíba, do Piauí, alguma coisa, que deu esse furo de reportagem. Esse mesmo repórter já está trabalhando na Record. Então você vê que é uma coisa tudo armada. Não pegou um jornalista lá de dentro, pegou uma pessoa de fora, né? Inclusive esse aí, segundo informações, foi contratado, não sei se é a Record ou R7, alguma coisa assim, tá lá já trabalhando. Você acha que tudo isso não foi armado? Tudo isso foi armado, aquela coisa que ele ficou doente, tudo mentira. Que ele não sai de dentro de casa, ele não põe, ele tem medo, ele é medroso. Não viu aí o nosso amigo irmão, o pastor Carlos Magno aí, que deu testemunho aí? Ele tem medo. Todo ditador, ele é medroso, ele é covarde. Quando a coisa vai pro lado dele, eles matam, eles destroem, eles fazem tudo que não presta, mas na hora que ele se vê que a coisa vai pegar pro lado dele, geralmente eles fogem. Ou se matam, né? Você não viu o caso do Hitler? Matou milhões de pessoas, depois simplesmente deitou num sofazinho lá, tomou uma pílula de veneno e pronto. Quer dizer, todas as milhões de pessoas que ele matou, quer dizer, não foi julgado aqui, né? Mas por Deus, com certeza, esse aí já era, né? Pois é. Assim se fazem os ditadores. Eles destroem a vida de milhões de pessoas, depois eles covardes se suicidam, porque eles sabem que se eles forem pegos, eles não vão morrer tão cedo, eles serão torturados até o último dia de vida deles. Eles já sabem, de tanta maldade que eles fizeram, eles já sabem. Por isso tem muitos já fugindo do Brasil, e a Polícia Federal, o Ministério Público tem que ficar de olho nas fronteiras, nos aeroportos, porque essa gente que está destruindo o Brasil, que se juntou com o americano, com a CIA, com os Estados Unidos para destruir as empresas no Brasil, destruir os empregos, destruir a vida da gente. Essa gente que pegou um montão de dinheiro, estão aí extorquindo, estão acabando com os cofres do Brasil, mandando dinheiro para fora, que depois que o Brasil tiver na derrota total, então eles pegam o avião, dão uma banana pro Brasil e vão para fora, curtir lá fora tudo que roubaram do povo. Então a justiça brasileira tem que ficar de olho nessa gente. Essa gente aí que pegou dinheiro que era para pandemia, para ajudar o povo do Brasil, de Manaus, de todo o Brasil. Essa gente que roubou, tem que ficar de olho. Político, deputado, secretário, presidente, todos esses caras têm que responder. Jornalistas mentirosos, juízes do primeira instância até o Supremo Tribunal que está envolvido. Ninguém é criança. Essa gente tem gente grande envolvida. A elite, esses políticos antigos do Brasil que nunca passa de pai para filho, para neto, para tudo. Essa gente, isso que está acontecendo no Brasil é justamente para fazer uma limpeza nesse país. Essa gente tem que pagar pelos seus crimes. O exército, a banda podre do exército que está envolvida também em maracutaia, está lá dentro do governo. As polícias, a banda podre da polícia também, os coronéis, os soldados, toda essa gente tem que ser punida para que o Brasil seja passado a limpo. Agora, principalmente esses líderes religiosos, como Silas Malacheia, R.R. Suado, o Macedo, que está aí conspirou contra o povo, dizendo que o coronavírus não existia, que isso era coisa do diabo. Depois ele viu que não colou. Agora, essa semana passada aí, ele
falando da vacina. Agora ele está falando da vacina. As pessoas nem perceberam. Ele dizendo que a vacina, se a pessoa que a pessoa não sabe, colocando dúvida, né? Pode tomar essa vacina lá na frente, não sei o quê. Ora, o Brasil é campeão nisso aí. Eu desde criança eu já tomei várias vacinas, estou aqui vivo. Desde criança que eu sou vacinado, né? Muitas crianças estão aí, morreram, outros estão paralíticos. Por quê? Porque os pais, por causa dessas mentiras, não vacinaram os seus filhos. Quer virar isso, virar jacaré, virar aquilo outro. Quer dizer, em conversa, desprezando a ciência, a medicina, quer dizer, usando a medicina, se beneficiando da medicina, se beneficiando da ciência e falando mal da ciência, falando mal da medicina, essa gente. O sujeito usa o aparelho celular, usa a internet, tudo que vem da ciência para propagar mentiras contra a ciência, usando o próprio instrumento que a ciência criou para o homem. Pois é. Usam analgésico, antibiótico, usam remédio, usam as estruturas hospitalares do SUS, de tudo quanto é canto, e falando mal da medicina, querendo bater de frente com a medicina, dizendo que a medicina está errada e que eles estão certos. E ele agora começou a falar, né, da vacina. Falou aí sorrateiramente, né? Falando que ninguém sabe que essa vacina pode tomar. Quer dizer, ele já está fazendo também campanha contra a vacina, se juntando com o outro lá de cima. Né? Que com certeza 300 mil pessoas, né, não vai ficar barato não, porque vai chegar a 300 mil pessoas. Realmente esse governo ele cumpre, né, até mais do que prometeu, porque ele prometeu matar 30 mil, ele disse que mataria 30 mil. Você tá vendo aí, tem vídeos aí, né? Prometeu matar 30 mil, já tá, olha, já tá chegando 300 mil, né? No começo do auxílio emergencial, eles não queriam de jeito nenhum, queria que o brasileiro se virasse. Mas ali com a pressão, eles queriam dar R$200. Os deputados que são bandidos, que são a grande maioria tudo bandido, mas mesmo assim tiveram consciência e disseram não. Aí não dá, é muito pouco, uma família não pode R$200. Foram para cima deles, do ministro, foram para cima do deputado Bolsonaro, deputado Jair Bolsonaro, que era lá do Rio, do Baixo Clero, foram para cima do deputado Jair Bolsonaro e aí conseguiram 600, né, para as pessoas, para o povo. Mas não é que passou o tempo, ele cumpriu o que ele queria cumprir, que era dar 200, como vai dar agora. Tá vendo? Ele prometeu matar 30 mil, já tá chegando 300 mil. 300 mil brasileiros mortos. Por negligência, por campanha contra a vacina, por campanha contra a máscara, por campanha contra o isolamento, por toda essa campanha, porque o Brasil foi um dos primeiros que receberam a notícia que quando o vírus partiu de lá e ficou todo mundo de boa. Né? O mundo inteiro começou a se preparar e todos os países que não deram crédito ao que estava falando foram prejudicados. E o Brasil virou um país leproso agora, porque os países estão se vacinando, não vai querer brasileiro lá não, porque eles estão se vacinando, mas eles têm medo, né? Vai que o Brasil está com a cepa mais forte do vírus, então não está recebendo brasileiro. Nem os Estados Unidos, que puxavam tanto o saco dos Estados Unidos, não está querendo brasileiro lá, e nenhum país vai querer brasileiro, e ninguém vai viajar para aqui, para o Brasil também, porque o cara vai vir fazer turismo aqui para quê? É para ele ficar doente? Não. Então isso é uma bola de neve, acaba com a economia. De 2018 para cá a economia está destruída, as empresas estão indo embora, os empregos estão acabando e está todo mundo envolvido nisso. O alto escalão do exército, judiciário, repórteres, a Rede Globo, todo mundo envolvido. Não tem nada de Globo lixo. A Rede Globo está envolvida, todos eles são um pacote só. Um fala mal do outro, mas é tudo mentira, é tudo uma armação. E o povo no meio dessa confusão. Então o Ministério Público tem que abrir os olhos. E tem vídeo dele aqui, nós vamos postar, ele falando, ele tentando induzir sorrateiramente as pessoas contra
a vacina. Quer dizer, enquanto o mundo inteiro está se vacinando, tá aí o Macedo aqui fazendo coro também. Quer dizer, induzindo, incentivando as pessoas lá da lamaçal do reino dele a não se vacinarem, a morrerem praticamente. Então são os psicopatas que ficam com aquela carinha de santo falando de Deus. Meu amigo, preste atenção, não se engane não, o Macedo não é esse que tá aí no Instagram. Não é esse velhinho que agora ele deu pra vir com a roupazinha mirrada, aqueles pijama, aí você olha aquele velhinho. Não, aquilo é outro homem, é um disfarce dele, ele é um lobo. Aquilo é um outro homem, o Macedo é esse que você vê de paletó e gravata naquele picadeiro que ele chama de altar, gritando, ameaçando, amaldiçoando as pessoas, os países, as nações, pedindo dinheiro, se exaltando, dizendo que ele é o homem mais rico do mundo. Aquele que é o verdadeiro Macedo. Não se engane que esse velhinho que fica sentado na poltrona, né? Porque ali é um lobo disfarçado. E mesmo esse velhinho que está sentado aí, ele está sorrateiramente usando, manipulando a palavra de Deus para os seus interesses. Então, meu irmão e minha irmã, abra os seus olhos, cuidado com as palavras dos lobos vorazes, principalmente a do Macedo. E o Ministério Público tem que pegar esses vídeos aí dele e guardar, porque lá na frente todos eles terão que dar conta dessas almas, dessas vidas que estão morrendo aí por incentivo deles. O governo, por negligência, por fazer propaganda contra e fazer com que atrasar remédio, atrasar oxigênio. Olha, é tanta parafernália que, se for contar, meu irmão, a tal da Dilma foi caçada por um golpe. E qual foi a alegação? A tal das pedaladas fiscais. O que é que foi? A Dilma pegou o dinheiro da Caixa emprestado para pagar o Bolsa Família, para não deixar o povo sem dinheiro, e que o dinheiro ia colocar no lugar de novo. Mas a Dilma pegou o dinheiro, chama pedalada fiscal. Foi por causa dessas pedaladas que todos os presidentes fazem isso quando a coisa está apertada. A Dilma, porque não quis deixar o povo sem o Bolsa Família, foi caçada, foi o pretexto que eles arrumaram para caçar a Dilma. O povo se beneficiou e o próprio povo depois foi iludido pela mentira e deu o que deu. Mas eles não se contentaram. Mas que adianta caçar a Dilma se deixar o Lula solto? E aí inventaram toda essa maracutaia pro tal do Lula prender o sujeito inocente. Aqui nós não tem essa que é Lula, que é Bolsonaro, que é Fernando Henrique, não. Aqui nós falamos a verdade. Não é porque é Lula, porque é fulano, que é cicrano, não. É injustiça mesmo. Porque hoje, daquele dia foi o Lula, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco é você, daqui a pouco é outro. Acabou a justiça então no Brasil. Um juiz pode ir lá se mancomunar com o advogado, com todo mundo. Você chega lá no tribunal, tá todo mundo combinado ali para te condenar. Você tá ali só de enfeite, porque todo mundo ali já tá condenado, você já tá condenado e não sabe. É isso que aconteceu com essa tal dessa Lava Jato, que é outra organização criminosa que se passou no país inteiro como heróis. E metido com o quê? Com agentes do FBI, com os Estados Unidos, quer dizer, conspiração contra a nação, traidores da pátria, né? Acabaram com o pré-sal, entregaram o pré-sal, entregaram o dinheiro dos brasileiros, tudo. E quer dizer, nós vamos ficar calados? Não, nós temos que denunciar. Por isso que os líderes religiosos e os políticos, eles andam de mãos dadas, porque eles vieram para roubar, matar e destruir. Mas nós vamos para cima, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, no amor, na fé, na graça de Deus, e com certeza a vitória é de todo o povo brasileiro. E não só eu que estou falando desse país, não. É o planeta Terra inteiro, não é o seu vizinho que está falando desse governo, seu amigo da esquina. Não, é o planeta Terra inteiro, é todos os países. O próprio presidente que foi eleito agora nos Estados Unidos já está de olho. Então, quer dizer que o planeta inteiro está errado? Só nós que estamos certo? Não. Então, vamos acordar. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like.
e se inscreva no canal. Ministério Público, de olho no Macedo, hein?